Força de mulher. Seida e Aif estão no carro a caminho do passeio. Ele diz que ela precisa de mais alguma coisa, que são os acessórios que deu para ela. Ele aconselha ela a usar os brincos. Seida acaba aceitando, mas fala que será só essa noite, e que não vai aceitar o presente. Ela pega o anel e os brincos e os coloca para agradá-lo. Ele fica feliz e diz que ela está perfeita. Bahar diz a Enver que agora está cheia de energia por ter descansado. Ele diz que vai ir para casa e que as crianças estão dormindo. Eles se despedem. Nissan diz à mãe que está muito assustada porque ouviu o vovô Enver falando com a vovó Tice. Ela diz que, quando foi ver o vô, não tinha ninguém ao lado dele, mas ele mencionava a Tice como se sua avó estivesse com ele. Duruk pergunta se a vovó voltou. Bahar diz que não e pede que o menino durma. Bahar diz a Nissan que o avô dela gostava muito da vovó e sente tanta saudade que continua falando com ela. Nissan diz que fica com medo quando ele faz isso. Bahar abraça a menina. Duruk diz que também fala com o papai e pergunta quando ele vai voltar para casa, e também sente falta dele. Bahar fica triste, mas diz que às vezes as pessoas continuam falando com as outras que partiram porque estão com saudades. Ela pede que Nissan não fique com medo. Ela deixa os filhos descansarem e sai. Duruk diz a Nissan que seu pai levou seu elefante voador. Nissan chama o menino e pergunta se ele está bem. Preocupada, a menina sai para chamar a mãe. Sirin dá um chá para o pai. Ele diz que está uma delícia. Sirin pede que ele aproveite e pergunta o que ele tem de notícias em relação a Bahar. Sirin diz que sua irmã Bersan e Seida têm saído demais e gostaria de saber para onde elas têm ido. Enver não sabe de nada e diz que o Duruk está doente e Bahar cuidou dele o dia inteiro. Enver diz que Fazile visitou Bahar. Ele pede que a filha deseje melhoras para o sobrinho. Sirin diz que passará na casa da Bahar amanhã de manhã, antes de ir para o trabalho. Bahar bate forte na casa de Enver. Ela pede ajuda ao pai e diz que o Duruk não está bem e precisam ir para o hospital. Enver pede que Sirin pegue a chave e desça, e que fique lá com a Nissan. Seida e Aif chegam numa boate onde escutam música. Seida diz a Aif que acha que esse vestido ficou bom nela, porque não param de olhar para ela. Seida cumprimenta o rapaz, ele a elogia e ambos dizem que estão bem. Seida pede uma mesa da frente. Ela cumprimenta a cantora e vai andando, sorrindo. Seida pede uma bebida para cada um dos dois e uma coisa para comer. O garçom sai para buscar o pedido. Aif não para de olhar para Seida. Ele pergunta se é aniversário dela mesmo. Ela diz que não e ressalta que inventou tudo isso porque estava nervosa. Bahar está no carro levando Duruk e eles estão a caminho do hospital. Duruk está muito mal e começa a delirar, falando do elefante voador. Bahar fica preocupada e se arrepende de não ter trazido o menino para o hospital antes. Preocupado, Enver pede que o motorista do táxi se apresse um pouco mais. A cantora dá boa noite a todos e diz que ali eles têm uma grande artista entre eles, que talvez possa cantar uma música para eles. Ela chama Seida e pede que ela cante uma música para o público. Seida vai até o palco para cantar. Ela diz que, como hoje é uma cliente, cantará o que quiser. Eles tocam instrumentos e Seida dança no palco. Seida começa a cantar lindamente e Aif percebe o como ela é talentosa. A moça canta e encanta a todos. Aif abre um lindo sorriso no rosto e começa a se animar com a alegria da moça. Bahar e Enver estão a caminho do hospital, que parece ser muito longe dali, e estão bem aflitos. Todo o público presente na boate aplaude Seida. Aif diz que gostou muito de vê-la cantando. Ela diz que trabalhou ali por um tempo. Seida pergunta se ele já tinha vindo ali. Ele diz que não, mas que ia para vários bares, só que depois do acidente não saiu mais. Ela reflete e se lembra da condição física do garoto. Ela pede que ele coma. Seida diz a Aif que a moça que está cantando está achando que está arrasando, mas ela canta melhor que ela. Seida não disfarça o quanto está feliz com esse passeio, e Aif não tira os olhos dela. Bahar e Enver chegam ao hospital com Duruk. Duruk é colocado na maca do hospital e a enfermeira o leva. Bahar diz que o garoto está com diarreia e vômitos desde ontem. Ela pede que eles cuidem do menino e tomem muito cuidado com ele. Bahar diz ao filho que chegaram ao hospital e ele ficará bem. Enver pede que Bahar seja forte. O médico diz que precisam abrir o registro para o paciente e pede que algum deles vá com ele. Enver decide ir com o médico. Bahar chora de desespero e aflição. O homem a vê chorando e acha estranho. Duruk está recebendo cuidados num quarto de hospital. O homem observa o grande sofrimento que Bahar está sentindo e se compadece da dor dela com seu olhar.
Ele se aproxima de Bahar e pergunta por que ela chora. Ela diz que seu filho está ali, muito mal. O rapaz deseja melhoras pro filho dela. O rapaz parece confuso e continua olhando Bahar chorar. Já mais tarde, Seida e Aif riem dentro do carro e estão a caminho de casa. Seida diz que se divertiram demais e isso não estava nos seus planos, mas foi um dia incrível. Seida diz que, quando planejam as coisas, não é bom e prefere que as coisas sejam espontâneas. Aif também ri. Ela diz que ele é uma pessoa reservada, mas aproveitou a oportunidade para perturbar a mãe com isso. Aif diz que não foi só isso. Ele beija Seida no impulso e ela acaba se deixando levar e corresponde ao beijo, mas fica surpresa e meio em choque. Bahar e Enver estão voltando para casa e Doruk já está melhor. Bahar fica sem entender como Doruk ficou tão desidratado. Enver diz que já acabou. Bahar diz ao Enver que a Nissan viu conversando com sua mãe e ficou assustada. Bahar diz que ela é só uma criança, mas entende demais as coisas. Enver fica surpreso. Bahar diz que, se ele precisar de ajuda, é só pedir para eles. Enver diz que tem consciência do que faz, mas não está louco. Ele pede que ela não se preocupe. Enver fala que sabe que a Tice morreu e que todos acham sua atitude estranha, mas não está louco. É apenas uma brincadeira, algo com que se distrai. Ele diz que fala com a Tice como se ela estivesse viva ali e conta suas coisas. Enver diz que é só uma distração para suportar a dor. Bahar entende e fala que há que mais o entende, mas que isso pode ser perigoso demais para ele e para a mente dele. Bahar lembra ele que isso causou incêndio. Enver diz que foi um acidente. Ela o compreende, mesmo relutante. Fica um clima estranho entre Seida e Aif dentro do carro. Seida pede para descer. Ela se despede de Aif e diz, até amanhã. Seida chega e vê o pai e Bahar chegando num táxi. Enver diz que foram levar Doruk ao hospital. Bahar diz que Doruk ficou desidratado, mas foi medicado no hospital e já está bem. Eles percebem Seida elegante, e ela diz que foi convidada para uma festa. Enver diz que é bom se divertir um pouco e que ela é jovem ainda. Seida tira os brincos e o anel e guarda em sua bolsa. Sirin observa tudo pela janela. Enver diz a Bahar que Nissan passará a noite com eles, pois está dormindo. Bahar chama Seida para conversarem. Seida entra na casa da amiga. Bahar pede que Doruk vá dormir. Ele quer falar algumas coisas com Seida. Bahar pede que Doruk escute ela, pois já está melhor e não mais doente. Sirin pergunta ao pai para onde Seida foi. Enver diz que ela saiu para uma festa com os amigos. Sirin diz que Seida não tem nenhum amigo além da sua irmã. Enver diz que Seida é bem amigável. Sirin pergunta sobre o carro e a roupa que Seida estava. Enver diz que ela está fazendo perguntas demais. Ele diz que quer descansar agora. Sirin pergunta ao pai o que ele tem. Ele diz que não é nada demais. Sirin pede que ele fale com ela. Enver se lembra do que Bahar lhe disse no carro sobre Nissan ter o escutado falando com a Tice. Enver diz a Sirin que sente saudades da mãe dela. Sirin abraça o pai e diz que também sente saudades, e se sente pior quando ele fica bravo com ela. Ela diz que não tem mais ninguém além dele e pede que ele não fique bravo nem abatido, e que se cuide. Enver concorda com a filha, mas diz que a Tice confiou nele e não vai deixá-la. Sirin abraça o pai novamente e eles se emocionam. Seida está nervosa. Ela pergunta por que Bahar está brava. Bahar pede a bolsa dela. Seida entrega. Bahar mexe na bolsa de Seida e procura alguma coisa. Depois, ela pega a carteira de Seida e encontra um par de brincos e um anel. Seida diz que a dona Fazila lhe deu para combinar com sua roupa e que são bijuterias. Bahar pergunta por que ela guardou as joias quando chegou no bairro. Ela diz que sua orelha estava doendo. Bahar acusa Seida de roubo e pede que ela não minta para ela. Sem saída, Seida confessa que são as joias da dona Fazila, mas que não roubou e que Aif as deu. Seida jura que está dizendo a verdade. Bahar fica sem entender. Seida diz que passou a noite toda com Aif usando aquelas joias. Bahar acha isso um absurdo e diz que não é certo Aif dar um presente da própria mãe para ela. Seida diz que vai devolver tudo que Aif lhe deu, mesmo que pague durante anos. Bahar pede mais explicações. Seida diz que Aif a viu chateada, chorando, e perguntou o motivo. Ela contou tudo o que aconteceu sobre o rolo em que estão envolvidas. Seida diz que o Aif é muito generoso e, quando contou tudo, não esperava que ele faria isso por ela, mas recebeu aquelas joias de presente dele. Seida diz que o Aif insistiu em dar aquilo para ela e que ela usasse hoje. Bahar continua séria.
Seida percebe que ela não está acreditando nela. Seida pensa em ligar pro Aif. Bahar impede e diz que acredita nela. Seida diz à amiga que essa é a primeira vez que conhece gente boa, porque só conheciam pessoas como Sirin e Hussein. Bahar pede que ela não mencione esse homem ali. Seida diz à amiga que, agora que ela sabe, pede que ela venda aquelas joias de manhã cedo, porque não terá folga amanhã e precisará trabalhar. Seida pede que Bahar venda joias porque Bessan se irritará se for sozinha. Seida diz que conhecer gente boa é difícil hoje em dia e não pode tratar o Aif mal depois de tudo que ele fez por ela. Bahar diz que não quer ir para lugar nenhum com Bessan. Seida insiste. No dia seguinte, Bahar acaba deixando o orgulho de lado e sai com Bessan para venderem as joias. Sirin, fofoqueira, vê as duas e decide sair para segui-las. Sirin corre pelas ruas e liga para Arif. Sirin diz que chegará um pouco tarde na cafeteria. Na casa de Fazile, Seida serve o café da manhã e continua agindo de forma estranha com Aif. Desconfiada, Fazile pergunta se está tudo bem ou aconteceu algo. Seida diz que está bem. Aif diz que se divertiram ontem. Fazile pergunta por que ela está assim. Aif diz que ela deve estar nervosa porque se beijaram. Fazile fica chocada. Aif diz que se beijaram ontem, mas não precisa se preocupar. Seida tenta desconversar e diz que o que aconteceu foi sem querer, e que Aif está dizendo isso para irritar a mãe. Fazile se retira. Seida o chama de idiota por ter contado tudo para Fazila. Seida diz que não quer participar da rebeldia dele e já tem problemas demais. Aif pergunta a Seida por que ela o beijou. Ela nega e diz que ficou nervosa e paralisada. Ele diz que ela o correspondeu. Seida pede que ele pare com isso. Ele pergunta se ela fez isso por ele ter dado as joias para ela. Seida diz que não é uma qualquer e não fez isso por dinheiro. Ela diz que seu passado foi resolvido e só ficou com vontade de beijá-lo. Aif diz que sabia que ela desejava isso. Ela diz que não e não sabe por que fez isso. O cara ri e ela sai. Fazile está no seu quarto. Seida vai até ela para explicar tudo. Fazile diz que entendeu tudo e diz a Seida que ela transformou isso num filme de drama, onde um homem rico se apaixona por uma mulher pobre. Seida diz que não é nada disso. Fazile pede para ficar sozinha para descansar. Seida acusa de ser dramática e pede que ela lhe demita e pronto. Fazile diz que estava interpretando a mãe rica malvada da história. Seida entende e diz que vai voltar ao trabalho. Fazile diz que não pode demiti-la agora, porque não pode tomar decisões no momento atual. Fazile diz a Seida que ela é madura o suficiente para saber das coisas. Seida se retira. Enver conversa com Atice novamente, com a alucinação da esposa, e diz que falou com Bahar, mas ela acha que ele está enlouquecendo. Enver diz a Atice que, se ficar sem conversar com ela, aí sim vai enlouquecer de vez. Ele demonstra que precisa dela. Atice diz que está preocupada com ele. Enver entende, mas diz que também fala com Sapa às vezes, e sabe das coisas, mas finge que não sabe porque entende. Atice diz que o chá ficou pronto. Ele tira o chá do fogo e o coloca. Atice pergunta pela dona Fazile. Enver se vira com a xícara de chá quente e acaba derramando em cima de Doruk. O menino geme. Imediatamente, Enver leva o neto até a pia e lava o braço dele para impedir que queime.